Muito bem, então, obviamente, hoje nós vamos ter um estudo um pouco diferente do normal, né? Nós já tivemos uma bela introdução aqui a respeito de quem é Jacó e tudo mais, e eu gostaria de falar justamente a respeito dele hoje aqui, que é Jacó, um pai transformado por Deus. Por que eu gosto da Bíblia? Uma das coisas que eu gosto da Bíblia é que se você gosta de leituras, se você gosta de literatura, em geral a gente olha para uma literatura, por exemplo, você pega a literatura antiga suméria, ela tem os seus heróis, ela tem lá o Gilgamesh, tem todos os seus ícones, ou se você olhar os épicos de Homero, principalmente o Ulisses da Odisseia, um homem perfeito, um homem íntegro, ou se você pegar os contos arturianos, né, os contos saxões, as histórias, as lendas do rei Arthur, ele é sempre nobre, ele é sempre, né, irrepreensível, ou mesmo Robin Hood, enfim, toda a história de alguém contada de forma, né, literária, ela traz sempre um ser perfeito. Por que eu gosto da Bíblia? É porque os personagens que são narrados ali, eles são gente como nós. Eles erram, eles são equivocados, eles são pecadores, eles precisam ser instruídos, corrigidos, enfim, né? Nós vimos aqui a própria história de Jacó, embora ela foi, né, ela teve uma caricatura por causa do teatro, mas realmente Jacó, ele foi uma pessoa que teve que ser transformado. Então, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre Jacó, esse pai que foi transformado. É legal porque já falaram aqui, Jacó é o último dos patriarcas. Israel considera 3 patriarcas: Abraão, aquele que iniciou todo o processo de caminhada com Deus; Isaque, o seu filho prometido, e dos 2 filhos que Isaque teve, Jacó, o escolhido por Deus, e de Jacó vieram então as 12 tribos de Israel, e aí termina a era patriarcal, porque, né, os patriarcas se encerram ali, e a palavra patriarca tem uma conotação direta com a palavra pai, então é por isso que eu gosto de usar essa ideia de Jacó, um pai que foi transformado por Deus. E como eles falaram aqui, eu acho que ser pai, e obviamente ser mãe, né, mas hoje é dia dos pais, deve ser uma sensação bastante complexa, porque você tem na tua frente uma criatura, que ela depende total e exclusivamente dos cuidados parentais, de pai e de mãe, e você vai ter que ensinar essa criatura a sobreviver em um mundo que por vezes e muitas vezes é hostil, que por vezes e muitas vezes vai tentar enganá-lo, engoli-lo, ludibriá-lo, levá-lo para caminhos que não são a ideia de Deus para ele, e você diz assim: tá, Deus, espera aí só um minutinho, não tinha alguém melhor para botar nesse papel aqui, porque eu sou limitado, e Deus diz: é isso mesmo, é aí que eu quero que você comece a entender o papel de um pai, porque Deus sabe que todos nós somos limitados. Então ninguém é perfeito, por isso aquela ideia de que não, eu não posso errar com os meus filhos, infelizmente não é verdade. É claro que você não pode errar, mas ninguém nunca acertou sempre com seus filhos. Isso então nos tira um grande peso, porque não significa que nós temos que acertar sempre. E nós vamos olhar algumas coisas aqui a respeito da paternidade de Jacó, que nos ajudam a compreender isso. E o primeiro, então, é uma paternidade imperfeita, usada, então, por Deus. Então, ali, tentei pegar o mais parecido possível com o que seria a família de Jacó. Obviamente, esse quadro está muito, né, longe da própria história do que aconteceu, mas é aquilo ali, era aquela muvuca daquela galera que nós vimos aqui na frente, e a filharada e tudo mais. Então essa era a família de Jacó. Jacó, ele não foi um pai perfeito. Se nós olharmos Gênesis capítulo 37, pode abrir ali, eu vou ler algumas partes hoje, nós vamos fazer assim, dessa forma dinâmica.
Né? O último domingo nós vimos um pouquinho sobre a graça de Deus em Léa, uma das esposas de Jacó, a primeira esposa de Jacó. E o capítulo 37, versículo 3, diz assim: ora, Israel, que é o nome que Jacó ganhou, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Então aqui mostra que Jacó cometeu um grande erro de preferir um dos seus filhos e preterir todos os outros. E eu não sei se você é pai de mais de um filho, eu não sei se existe essa possibilidade, talvez exista, porque biblicamente Jacó está nos mostrando que é possível, né? Mas mostrar preferência para um dos filhos gerou um grande problema para toda a família de Jacó. Esse evento, e Jacó já vinha com uma família extremamente complexa. Nós vimos semana passada a história de Leia e toda a carga que ela carregou por ser a irmã da Raquel, e por não ser a preferida do seu marido, e por ter vivido uma vida inteira de pressão, como nós vimos, e isso foi trazido para dentro quando ela e Raquel se tornam as esposas de Jacó, e há vários problemas nisso, e quando Jacó prefere o mais novo, porque aqui, né, o mais novo dos seus filhos, foi um grande problema para sua família. Então Jacó não foi um pai perfeito, ele demonstrou favoritismo por José, e isso trouxe diversos problemas entre os irmãos. Mas Deus usou exatamente esse pai imperfeito para trazer toda uma descendência da nação de Israel e formar as 12 tribos. Isso mostra que Deus age com graça sobre pais imperfeitos. A gente não precisa ser um pai perfeito. E eu não estou dizendo, então tá, beleza, agora larguei para as cobras, né? Deus te vira aí. Não, não é isso que a palavra está dizendo, mas ela está tirando de nós esse peso, porque jamais conseguiremos ser perfeitos. Enquanto pais, nós precisamos continuar dependendo da sabedoria de Deus, nós precisamos continuar tementes a Deus, nós precisamos ensinar isso aos filhos, né? O grande Shema de Israel, lá em Deuteronômio, é: ouve a Israel, teu Deus é o único Deus, e ensine essas palavras aos seus filhos, quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho e tudo mais. Então isso é importante. Deus pode usar pais imperfeitos quando eles se rendem a Ele. Aí vem a grande questão, tá, mas espera aí, mas quando é que aconteceu essa rendição? Aconteceu quando Jacó se reconcilia com seu irmão, em Gênesis 33. Você pode ir até aquele capítulo. Nós vimos aqui que foi narrado para nós que justamente isso, né? Ele engana seu pai, seu irmão, com a ajuda da sua mãe, e corre para Padã Arã para fugir da fúria do seu irmão e tudo mais que poderia acontecer com ele. Lá ele monta então toda a sua família, e chega um momento em que ele vai sair da terra do seu sogro, Ló, e ele vai então para voltar, retornar à terra da promessa, onde seu pai habitava, onde antes tinha habitado seu avô. Só que o problema é que para chegar lá, ele tem dois grandes problemas. O pai está vivo, ele não sabe ainda, mas o pai está vivo. O segundo é que o irmão também está lá. E ele tem que chegar lá e ele não sabe como é que o irmão está. Não tinha WhatsApp para mandar uma mensagem e dizer: e aí, como é que está? Já aplacou aí? Está tudo certinho? Está tudo bem? Posso chegar? Posso voltar? Ele diz: bom, vou voltar para lá. E a gente sabe que quando ele está voltando, ele passa por um encontro com Deus, no capítulo 32, quando ele está atravessando um val, um riachinho, no Vale do Jaboque, e diz que ele luta com Deus, e existe toda uma ideia do que realmente é essa luta com um anjo do Senhor, né? Tipo assim, o que aconteceu ali, apareceu um ringue, os dois começaram a lutar, e aparece um juiz, estabelece regras, não pode bater da cintura para baixo e tal, esse negócio. Mas existe uma questão ali do próprio Jacó tendo que agora se tornar Israel.
E essa luta durante a madrugada é justamente essa resistência de Jacó e Deus quebrando essa resistência de Jacó. E ele diz, tá bom, beleza, eu vou voltar para o meu irmão, e ele está para as terras do meu irmão, e ele está voltando, e alguém chega e diz assim, teu irmão está voltando com 400 homens. Diz, ai, e agora? Quem é que acha que teu irmão seria assim, vem te receber, simplesmente trazendo 400 homens, significa assim, pô, eu acho que ele quer lutar, né? E agora, o que vai acontecer com o meu irmão? E Jacó tem esse processo conflituoso, e ele se encontra com o seu irmão perdoa, né? Está de braços abertos para perdoar, aceitou Jacó como seu parceiro, e é interessante que no capítulo 33, versículo 4, mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-o ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças, e perguntou, quem são estes? Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Aqui eu acho que tem uma coisa tão interessante nessa leitura, porque se você parar para pensar, Jacó está se rebaixando e pedindo perdão ao seu irmão, que logo recebe, o abraça, e os dois se perdoam mutuamente nesse momento, ou expressam esse perdão. Mas você reparou que toda a família está olhando o que está acontecendo. Nós temos aí um homem humilhado, quebrantado, se curvando diante de outro homem, e a família dizendo, peraí, mas só um minutinho, esse nosso pai, que não se curva a ninguém, não é o homem que foi lá enfrentar o anjo e saiu mancando dessa luta com o anjo, é um cara que não se curvava a nenhuma outra pessoa. Como agora ele se baixa até o chão, e esse irmão levanta e diz, que é isso? Nós somos irmãos. E ele está ensinando para todos esses que estão ali observando, tanto que Esaú para em algum momento e diz, opa, desculpa, quem é essa galera aqui? Minhas esposas e os meus filhos. Um pai pode sim permitir que o seu filho o observe em momentos de dificuldade. Um pai pode sim permitir que seus filhos o observem quando ele está fazendo a coisa certa, mesmo que talvez para isso ele tenha que a atitude certa ser se humilhar diante de outra pessoa. Jacó permitiu que os seus 11 filhos vissem todo esse processo. E às vezes, talvez, nós crescemos com a ideia de que não, um pai tem que ser uma figura forte, e essa figura forte, ela não pode se rebaixar para ninguém, e ela tem que estar sempre inabalável, ela tem que ser um alicerce que, né? E Jacó aqui mostrou que não é bem assim. Por isso Jesus vem e se entrega a uma morte de cruz, e a gente diz assim, peraí, eu esperava um Deus mais forte do que isso. Eu esperava um Deus que ia chamar as legiões celestiais, e a partir daquele momento iam descer anjos, e com suas espadas ia decepar a cabeça do Sinédrio, dos soldados romanos, do Pilatos, e ia ser aquela figura, né? Talvez ali o filme que está em voga hoje, né? O Gladiador, né? Seria o cara que vem matar todo mundo. E Deus diz, não, homens quebrantados também podem mostrar limitações, fraquezas, perdão, e os seus filhos devem observá-lo fazer isso. Porque se eles não observarem, quando eles vão aprender? Então Jacó foi transformado naquele vale do Jaboque, no capítulo 32, em Israel, e como Israel ele aprendeu agora então a pedir perdão, e se curvar quando aquilo é necessário. Então, pais, não se sintam constrangidos quando em alguns momentos talvez vocês vão ter que pedir perdão, talvez até para os seus filhos, e faça isso, porque isso mostra caráter, transformação, dependência de Deus. Obrigado, Rodrigo. Mostra que ele pode, sim, confiar, e quando ele for necessário, ele pode também aprender a pedir perdão. Mais uma coisa que Jacó fez, e isso agora já, lá no capítulo 49 do livro de Gênesis, Jacó ensinou aos seus filhos que ele derramaria sobre eles uma bênção. Um bom pai abençoa seus filhos.
ora por seus filhos, reconheceu as características de cada um deles e apontou os seus destinos. De certa forma, Jacó disse: olha, eu quero diante de Deus que vocês sejam assim. E Jacó abençoou os seus filhos. Mesmo com palavras duras, em alguns casos, você olha e diz assim: nossa, que coisa, mas ele não fugiu de sua responsabilidade como um pai, como um patriarca, de abençoar toda a sua família. Então hoje, como pais, cada um de vocês deve exercer sua autoridade com sabedoria, deixando palavras de direção e de bênção para seus filhos, de mostrar como é que anda-se com Deus e, ao mesmo tempo, aquilo que nós desejamos que Deus nos dirija, nos guie. Então você pode falar para o teu filho o desejo que talvez você tenha para ele. O que você não pode é obrigá-lo a ter o caminho que você quer que ele tenha, porque isso aí é entre ele e Deus. Mas você pode apontar e dizer para ele que ele pode andar na direção de Deus. E foi o que Jacó fez no capítulo 49 com cada um dos seus filhos, quando ele aponta profeticamente aquilo que vai acontecer. Então, um pai precisa sentar e conversar com seu filho a respeito daquilo que Deus mostra para ele como direção correta, como caminho, dizendo inclusive que sim, eu quero abençoar e quero andar contigo. Então, momentos em que a gente chama, ou que vocês podem chamar os filhos para uma oração, para uma conversa mais apropriada a respeito de pensamentos do futuro e tudo mais, você pode abençoá-los nesse caminho, você pode abençoá-los dizendo: eu quero que você siga um caminho com Deus, porque isso é o correto. Então, abençoar os seus filhos. Outra coisa que Jacó fez, em Gênesis 28, é que ele transmitiu a fé aos seus filhos. Opa, terminaram as minhas imagens aqui. Ele transmitiu a fé aos seus filhos. Gênesis capítulo 28, nós vamos ver ali que em todo momento Jacó estava dando direção aos seus filhos. Ele passou a sua fé adiante. Ele é lembrado nas Escrituras como parte da aliança. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então isso mostra que o valor da fé, ele deve ser transmitido para outra geração. E é sim primeiro dever do lar instruir a criança, o jovem, na direção de Deus. Então hoje, todos os pais também são chamados a discipular seus filhos. Você pode ser sim o discipulador, você pode conhecer o coração do seu filho, você pode conhecer os anseios, você pode talvez mostrar os teus anseios, as tuas dificuldades, e vocês podem ser bons parceiros de caminhada. E isso vai fazer parte de uma construção em que ele vai aprender a confiar. Eu comecei dizendo que Jacó não era um pai perfeito. Se o meu filho nunca me vê errar, se o meu filho nunca vê que eu tenho limitações, se o meu filho nunca entender que eu tenho ídolos construídos no meu coração, talvez ele vai crescer dizendo assim: puxa, eu não posso chegar perto do meu pai é perfeito. Eu não posso dizer para o meu pai que eu tenho angústias, que eu tenho dificuldades, que eu estou passando por problemas, porque ele é perfeito, ele não passa por isso. Quem vai me entender? Hebreus, inclusive, o autor de Hebreus, ao escrever, ele diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas dores e das nossas limitações. Ao contrário, Jesus Cristo veio em carne e sofreu tudo isso. Jesus sabia o que era ter fome, ter sede e ficar cansado, dormir ao relento, ser abandonado. Jesus sabia o que era ser deixado de lado pelas pessoas, não ser o ouvido por elas, nem pelo pessoal da sua casa. Por isso quando ele vai falar em Nazaré, o pessoal diz: não, mas esse aí é o Jesusinho aí que estava aí com a gente. Jesus sabe o que é sentir dor, porque afinal de contas ele tomou sobre si o nosso pecado e morreu na cruz. E é assim que nós entendemos que Jesus entende nossas dificuldades e nossas dores. Então, não corra o risco e a tentação de ser perfeito diante dos teus filhos, porque isso talvez vá afastá-los. Mas, seja quem você é. Mostre
que quando há falhas, quando há dificuldades, você recorre a Cristo e pede para Ele misericórdia e perdão, para que Ele também possa aprender a recorrer a esse mesmo Cristo e pedir misericórdia e perdão. Nós, às vezes, achamos que o fato de sermos perfeitos é o que vai fazer com que nosso filho se aproxime de Deus, e às vezes não é isso. É mostrar que a nossa limitação é o nosso maior elo de ligação com o próprio Cristo, e é o dele também. Então, quando ele passar pelas mesmas dificuldades, dores, limitações, ele pode correr para o mesmo Cristo. Ele pode recorrer junto com você. E isso é realmente muito importante. Então, a vida de Jacó, ela lembra que nós não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus. Nós precisamos apenas ser pessoas transformadas, arrependidas, prontas para abençoar aqueles que estão ao nosso redor e deixar para eles um legado de fé, deixar para eles um caminho aonde eles sabem a quem recorrer. Nesse Dia dos Pais, que cada um reflita sobre como tem vivido sua fé diante da sua família e como pode, por meio da graça de Deus, ser um instrumento de bênção para essas próximas gerações. Que nós possamos entender que o nosso papel não é ser perfeito, mas que nós podemos entender que o nosso papel é tão somente ser uma direção e uma referência para que eles cheguem a Deus. E para nós, isso já é uma grande direção, quando nós temos pais sábios que nos indicam a direção de Deus. Então vamos orar, e vocês ainda terão mais uma parte aí para desfrutar das crianças. Senhor Deus, obrigado pela vida de Jacó. Obrigado porque a vida de Jacó, ela é tão extensa, que ela ocupa praticamente 20 capítulos do livro de Gênesis. Ela é muito grande para nós contarmos toda ela aqui. Mas ela é uma história de um homem que foi transformado. De um homem que agarrava pelo calcanhar e aprendeu a se dobrar. De um homem que enganava seu pai e seu irmão, para um homem que revelou perdão e recebeu perdão. De um homem que aprendeu a crescer tentando ludibriar seu sogro, para um homem que aprendeu graça e misericórdia. Jacó passou por um vale. Jacó lutou com Deus. Nós também precisamos passar por esse vale. Nós também precisamos colocar a nossa vida diante de Ti e de alguma forma lutarmos contigo. Que os nossos ídolos, que as nossas vontades, que a nossa arrogância, que o nosso egocentrismo possa ser arrancado e possa ser transformado naquele momento. Para que como pais, como referências, como cristãos, nós possamos apontar sempre que só há um perfeito, o Deus da graça, do amor e da misericórdia. E é isso tudo que precisamos em Ti. Ajuda-nos a apontar a Ti para essas próximas gerações. Que elas não tenham vontade de erguer estátuas em nossa homenagem como perfeitos que somos, mas que elas saibam que nós recorremos a Ti e que elas podem recorrer a Ti. E que tudo que elas queiram é tão somente Te encontrar, andar contigo, na Tua direção. Senhor, livra-nos de sermos pais perfeitos, porque o dia em que formos perfeitos, as pessoas recorrerão a nós e nós não somos a salvação delas. Nós não derramamos o nosso sangue por elas. Então, nos mostra o quanto ser limitados é uma forma também de apontar para Ti. Porque sim, Tu derramou o sangue para que elas pudessem ser seus pecados perdoados e pudessem encontrar graça diante de Ti. E esse é o nosso privilégio. Em nome de Cristo nós abençoamos cada um desses pais hoje e que de alguma forma possamos ser instrumentos para que eles possam ter o seu trabalho bem feito. Possamos ser amigos, possamos ser pessoas que os ajudam nessa tarefa que é apontar os filhos para Ti. Em nome de Cristo agradecemos por eles e pela vida deles que soberanamente foram colocados em nossa vida.